botar aqui. Bom, então a gente está fazendo aqui hoje os comentários, né, a confrontação, vamos chamar assim, da consolidação normativa notarial registral do Rio Grande do Sul, a nova consolidação de 2020, comparando os artigos da parte de tabelionato de notas com aquela que foi revogada, que era a consolidação de 2006. Os nossos comentários aqui são feitos pelo Luiz Carlos, de forma bem rápida, né, Luiz Carlos? A ideia aqui é só mostrar para o pessoal quais são as novidades, o que efetivamente mudou. Estás com a palavra. Ok. Bom, do tabelionato de notas, esse artigo 814 é interessante, gente. Muda o conceito que sempre se tinha, que aqueles que já me ouviram falar, sempre defendia o posicionamento da Lei 8.935, mas olha a grande diferença do artigo 814. Todos os atos de competência do tabelião poderão ser praticados simultaneamente com este pelo substituto do tabelionato. Ponto. Não tem mais a exceção, gente, com exceção do testamento público. Ou seja, foi um debate muito grande, há uma discussão muito grande com relação a isso, mas no final a redação saiu por aí, ou seja, pelo teor da atual consolidação, o substituto pode, simultaneamente com o notário, lavrar testamentos. Ficou a redação do Código Civil, né, Luiz Carlos? É, mais ou menos isso. Só que ele diz que todos lá e tal. Vamos lá. Aqui também, o que mudou aqui no inciso 1 é remeter logo as fichas, etc., para quem ingressar ou se mover, a ficha não se manda lá para órgãos de serviços delegados, etc., etc. Manda só para a Sensec e acabou, não tem mais outros órgãos a serem enviados. O inciso 6º, que são as obrigações do notário, né? Legalizar mediante abertura e encerramento, que já está lá na parte geral, e diz: o encerramento ocorrerá quando da efetiva finalização e a rubrica por ocasião da lavratura do ato. Ah, mas tu pulou o inciso terceiro. Tu pulou o inciso terceiro. O terceiro, desculpa aí, gente, mas ele não mudou muita coisa, só tirou pelo patronímico das partes, porque... Por que ele tirou o patronímico das partes? Porque hoje os fichados eletrônicos não são mais pelo patronímico das partes, são numéricos nos programas de informática. Então, por isso que foi retirado isso aí. Então, a forma é a mais fácil de fazer a busca. Então, hoje, na verdade, os sistemas buscam por qualquer coisa, né? Por qualquer critério, exato, CPF, nome, data de nascimento. Número, exatamente. Então, é só isso. Aqui tem um detalhe que é importante, pessoal, que depois a gente vai ver mais abaixo, tem algo mais com relação a isso. Legalizar os livros mediante lavratura dos termos de abertura e encerramento e rubricar as referências a folhas. O encerramento ocorrerá quando da efetiva finalização e rubrica por ocasião da lavratura do ato. Isso aí foi para resolver esse problema, porque anteriormente dizia legalizar os livros tabelionados mediante lavratura dos termos de abertura e rubricar as referências a folha. Ou seja, isso já muito não se fazia. Isso se fazia quando os livros não eram, quando as escrituras não eram via sistemas de informática. Se abria o livro inteiro e se rubricava as 200 folhas com os livros com abertura e encerramento. Então, é para deixar bem claro que não precisa. A cada impressão das folhas, porque vocês hoje, quando emite a escritura, é que imprime a folha. Inclusive a própria cabeçalho e tudo. E aí é que vai se rubricar. Ou seja, quando for abrir o livro, ele só vai ter a folha de abertura e de encerramento, que não é nem a folha primeira, nem a última. No 820, parágrafo 1º, ressalvada eventual disposição expressa em lei ou normativa específica, o ato notarial lavrado em meio eletrônico, cartão digital, deverá ser praticado por tabelionato em segundos locais. Isso aqui é um problema, só para ressalvar, não vamos discutir essas questões aqui, mas ele traz aquilo que está lá no provento 10, né, que ele cria aqui, esse parágrafo, ele cria uma
territorialidade, né? Porque, como o caput do artigo fala em a escolha é livre do notário, ele ressalva aqui que, quando for pelo cartório digital, as escrituras pelo sistema digital será do lugar, o tabelionato terá competência territorial, ou do lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio, ou do domicílio de uma das partes. Isso é um debate que a Karen sabe muito, já se debate há anos, é um problema seríssimo, e foi uma forma de proteção que se deu aos notários todos, para evitar como dizer assim, uma concorrência desleal de grandes serviços contra os menores. É mais ou menos isso. A ata notarial já fala isso, né? A ata notarial o próprio CNJ já criou a territorialidade, né? Que está no parágrafo 2º repetido. Pode subir, cara. Eu acho que aqui é importante, né, Luiz Carlos, porque na verdade é uma mudança de paradigma, né? Esse artigo aí é o que trata da questão da liberdade de escolha e, na verdade, esse princípio da liberdade de escolha, que é um princípio orientador da atividade notarial, ele acaba sofrendo uma mitigação quando se trata de ato eletrônico, então estabelece uma territorialidade para o ato eletrônico, né? Já na esteira do que a gente tinha com a ata da uso capião, né? A ata notarial por si própria, quando a gente fala da ata notarial, já tem ali algumas situações que implicam a limitação da territorialidade. Deixa só eu voltar ali no chat, como eu disse para vocês, eu não domino muita coisa do programa, mas parece que tem perguntas aqui, vamos ver. O encaminhamento da escritura para registro seria um serviço adicional em relação às páginas do Face, de cunho informativo, não vejo problemas, apesar do artigo 11 fazer referências a... Tá, isso a Carolina já tinha falado. Aí o SPIG, o encaminhamento da escritura para registro seria serviço adicional? Não. Não, SPIG, não vejo de forma alguma. Isso aí eu acho que é... O serviço adicional, aliás, o que seria serviço adicional? Tudo aquilo que não seria requerimento ou finalização da escritura, mas que outro serviço diferente. Mas o encaminhamento para o registro de imóveis não vejo de forma alguma que se trate de serviço adicional. Tá. E depois a outra pergunta, a folha 1 será do primeiro ato? Isso, o primeiro ato já sai na folha 1 já no início, quer dizer, vai haver todo livro agora vai ter a primeira folha em branco vai ter só o termo de abertura. E a folha seguinte vai ser a 1, onde já começa o primeiro ato. Maravilha. É isso. Voltamos para lá. Pronto. Artigo 822. Aqui, pessoal, só mudou com relação ao 576A, que antes eram no máximo 2 equipamentos móveis, aumentou para 5 equipamentos móveis, ou seja, nas comarcas com mais de uma serventia, aquele que vai utilizar... Isso aí, vocês sabem por que surgiu, ou talvez saibam, né? Foi um problema em Porto Alegre uma época, e aí se limitou o número de... como eu vou dizer, de escreventes na rua fazendo serviço com computadores, etc. Então, houve uma limitação de 2 e agora se ampliou para 5. Pode subir. Ou descer, sei lá. 828. É que eu estou mexendo aqui, estou fuçando para ver se eu consigo botar o chat para nós aqui do lado. Aqui o que mudou o 828 com relação ao 674 é que antes havia toda havia toda essa previsão de livros adicionais, etc. e tal, para uso simultâneo, mas isso vinha muito, gente, lá da consolidação de 1990, onde as escrituras eram datilografadas. Então, eram vários livros concomitantes para que várias pessoas pudessem lavrar várias escrituras ao mesmo tempo. Hoje isso praticamente inexiste, com a informatização quase não há necessidade. Então, por isso que se enxugou esse artigo, mas pode-se usar, pode-se dobrar em série, se for o caso, né? Mas fica a critério do notário. E aqui tem uma coisa extremamente importante, pessoal. O parágrafo primeiro diz, aberto o livro de folhas soltas, que terá todas as suas folhas rubricadas pelo titular do tabelionato. Grande debate, se a Karen vai se lembrar, né, Karen?
que era um problema sério. O que agora está no 830? Eu acho que isso vai ser interessante, gente. Os livros de folhas soltas para escrituração mecânica conterão 200 folhas numeradas e rubricadas pelo tabelião, seu substituto ou preposto autorizado. Os livros poderão ser... Ou seja, as folhas serão rubricadas por quem lavrou a escritura. Aí o pessoal, mas então vai ter várias rubricas. Vai. Então não é mais o tabelião que tem que rubricar as 200 folhas. Se o substituto lavrar a escritura, ele lavra, assina e rubrica a folha. Porque a folha é impressa junto com a escritura. Né? Os livros poderão ser abertos e escriturados por meio eletrônico. Então, isso aqui é já prevendo a utilização de escrituras eletrônicas, né, gente? Então, acho que alguém quer fazer uma pergunta. Tem alguém falando? Será que o pessoal está todo mudo? Desceu todo mundo, Karen? Sim, mas eles têm condições de se desmutar. Se alguém quiser fazer uma pergunta. E podem fazer pelo chat também, que daí qualquer coisa a gente pode. Pelo chat ou me manda uma mensagem, que nem o Spig já mandou, eu já vi que eu estou com o meu celular aqui do lado. Aqui também não alterou só um pouquinho, tirou a redação 838, ela foi modernizada, né? Porque não podemos falar em tempo numa escritura em tempos de atos informatizados, né? E aqui também o aditamento, né? Que a única coisa que alterou aqui no aditamento é o final, né, gente? Que sempre que houver um aditamento, agora deverá ter a anotação remissiva e recíproca, ou seja, porque não havia esta previsão, tanto é que vocês podem ver em alguns... o artigo 710 mais abaixo está em vermelho ali, lá direito, ele foi retirado porque ele vedava qualquer tipo de anotação e etc. e tal. Hoje não, como até o CNJ já obrigou a fazer isso nas procurações, isso aqui foi inserido também para o aditamento. Então, quando houver um aditamento, deverá haver a anotação lá na escritura que foi editada e vice-versa. Isso é para manter o controle. Acho meio estranho, mas é salutar. Vai lá, Karen. Escritura não tem anotação, né, Luiz Carlos? Não existe isso, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui, né? E aí criaram. O artigo 850, pode ir. O 850, esse dos 10 anos não mudou nada? Não. Não, manter os 10 anos, etc. Tal, não tem nada. Só mudou a redação um pouquinho. O 850, ele fala sobre a obrigatoriedade da comunicação das escrituras de revogação, de procuração e tal. Isso é decorrente daquele provimento do CNJ. Né? E aí, o importante é eu parar primeiro e segundo, Opa, ficou mudo. Ué. Luiz Carlos. Pediu uma certidão, entrava no site, tirava a certidão e não via que tinha uma revogação, que tinha um aditamento lá no livro. Tá, Luiz Carlos, cortou um pouco da tua fala. Eu vi que ficou travado aqui. Tá ouvindo? Não, gente, é o seguinte, a anotação será realizada na lateral da folha, nas linhas para assinatura, assim como no sistema informatizado de serventia. Isso foi inserido, gente, para deixar ressalvado lá no sistema, para que não haja o risco de anotar no livro e depois alguém solicitar uma certidão e não for conferir o livro e emite do sistema informatizado e não tem a anotação e a certidão sai. E uma escritura que foi aditada, uma procuração foi revogada, ou seja lá o quê, de que forma. Então, o risco era muito grande. O parágrafo segundo que é meio estranho, né? Quando não houver espaço neste local, deverá ser realizado em outro local, a critério do titular ou em outra folha do mesmo livro ou do livro atual em uso com remissão e serviço. É meio estranho isso aqui, mas na verdade, gente, por favor, vamos fazer na própria folha, senão vai ficar um troço meio estranho. Parece livro de transcrição, né? Exatamente. A escritura está no livro 190 e a lotação no 200, que não tem. Aí vai estar lá, ver livro 200.
Exato, não tem cabimento. Vamos lá. Não. Embora hoje também é tudo eletrônico, né? O importante é fazer essa anotação lá no arquivo, no sistema eletrônico, porque é lá que vocês vão fazer a primeira busca, né? O artigo 851, ele fala, nos casos daquela escritura declarada sem efeito, né, o parágrafo 2º, para ter efeito, também foi inserido justamente para isso. Nos casos desses artigos, as consignações mencionadas no caput no parágrafo 1º deverão constar também do sistema informatizado. É o mesmo motivo daquela de cima. Porque, às vezes, imagina declarar sem efeito uma escritura e deixar ela lá dentro do sistema. Alguém pede uma certidão e emite a certidão quando é proibido emitir certidão. Esta é a razão. 853. Aqui só repete o 585, né, gente? Que é um artigo extremamente importante. Só mudou um pouquinho a forma de... Foi modernizada a redação, mas... Só tirou a justiça, né? Exatamente. Agora a justiça não precisa observar. A lei de direito, de acordo com a justiça, não precisa. Mas ficou mais interessante que a justiça, obviamente, ela decorre da lei do direito, então ficou mais moderna. Em todos os atos expedidos será considerado, ao final, o nome de quem digitou e o nome do subscritor juntacional. Mudou um pouquinho, gente, porque dizia assim, em todos os atos expedidos se trata de digitado ou aposto mediante carimbo ou nome do subscritor, se não declarado no texto. Aqui é só para dizer que sempre lá no final da escritura, deve ter o nome das pessoas e quem assina. Aqui a ideia foi tirar o datilografado, o carimbo, que são essas coisas. Carimbo, etc. e tal. Aqui mudou, interessante esse artigo, porque diz assim, está lá falando do loteamento clandestino, das frações ideais de imóvel rural, já estão lá no outro capítulo. Se houver indícios suficientes ou evidência de loteamento de fato, aos notários cumpre encaminhar notícia ao representante do Ministério Público, dizia o 693. Agora não. Agora a comunicação lá, o juiz e todo o foro, anexando a documentação disponível, que este, ou seja, o diretor do foro, que encaminhará para o Ministério Público, se for o caso. É isso, gente. Ficou mais razoável. Aqui, pessoal, modernizou-se um pouco a redação quanto à qualificação, né? Vocês veem que a letra C, o inciso 3º ficou diferente da letra C do artigo anterior, né? Existência de honestidade, indicação de regime, etc. e tal. Mas o parágrafo único que é extremamente importante, gente. Este, para mim, é um dos melhores parágrafos dessa. O endereço eletrônico somente será exigido no requerimento e no cadastro, ou seja, não é na escritura. E-mail não vai na escritura. Agora, se os registradores reclamarem, mostrem o artigo 868. Não Amém. Vou colocar, não posso pôr. Isso aqui foi um avanço muito grande. Aqui tem algo extremamente importante também no 886, que isso aí, nem estando grávido a cônjuge vira água, isso foi inserido, alterado em razão do CPC, né? Mas o que é extremamente importante é o parágrafo 1º, que tira todas as dúvidas que se discutia até hoje. A gravidez referida restringe-se ao relacionamento desfeito. Porque muito se discutia, mas se a mulher está grávida, mas não é do divorciando. Pois é, eu não sei se pode ou não pode. Ela está grávida, não pode fazer. O simples fato de ela estar grávida não é um impedimento de fazer escritura pública, desde que a gravidez não seja do casal que está se divorciando. Ou seja, se ela está grávida de um outro relacionamento posterior, ponto, pode fazer, gente. É isso. Maravilha. Aqui também, o 889, houve a inserção do parágrafo único e resolveu um problema com relação ao prazo dos 30 dias das procurações para fins de divórcio. Como a redução 35 fala em 30 dias, e aqui também repetiu a própria resolução, tinha o problema dos mandatos vindos do exterior. E o parágrafo único de lá, quando proveniente do exterior, o instrumento, quando proveniente do exterior instrumento, o prazo consta a partir do registro do ofício de documentos. Achou-se bem mais razoável, porque muitas vezes até lavrar, remeter, traduzir
e registrar pode ter passado 10 dias. Então, obviamente, como ele só vai ter efeito no Brasil depois do registro, é lógico, então, que uma vez surtindo efeito no Brasil, começa a correr o prazo. E o 897 é muito importante, pessoal. Vocês veem que diz o 619, o tabelião ou substituto realizar pessoalmente todos os atos atinentes, etc, etc, etc. O que foi inserido? O tabelião, substituto ou escrevente devidamente autorizado nos termos do artigo 20. Vocês vão lá no artigo 20, vocês vão ver que diz que o substituto para lavrar todos os atos, o escrevente somente aqueles que o notário autorizar. Então, se o notário autorizar um escrevente a realizar escrituras públicas de separação, divórcio e etc., e inventário, ele também poderá, né, pessoalmente praticar esses atos e assinar os atos, inclusive. Certo, pessoal? Mas tem que ter autorização expressa na portaria de nomeação. E se eles já estão nomeados, pode fazer uma nova portaria ampliando os poderes. Em relativo ao inventário, aqui também não... Aqui não tem nada de muita alteração, né? O importante é o artigo 900, gente. Porque esse parágrafo anterior a ele só veio trazer a nova redação que tem no CPC, que melhorou com relação ao tituável, por isso que eu ressaltei ali. A renúncia ou cessão será formalizada por herdeiros ou herdeiros, poderá constar na própria escritura e, se comprovada em declaração anterior, judicialmente ou por escritura pública, dispensando a presença do renunciante ou do cedente de todos os direitos quando da lavatura do ato. Isso aí foi inserido porque lá na resolução 35, ela diz, sempre que o herdeiro ceder, não sei o que, deverá participar, todos deverão participar. Tal. Aí surgia o problema de interpretação, né? Se alguém cedeu todos os direitos hereditários, ele teria que voltar lá na escritura, mesmo que não tenha nada para receber, não tinha lógica isso. Não tinha lógica nenhuma. Exatamente. Então, isso aqui foi para resolver. Se o cara cedeu tudo, óbvio que ele não precisa voltar para a escritura. Se ele renunciou, óbvio que ele não precisa participar da escritura. Tanto que a gente sempre sugeria que fizesse uma procuração, né? Que já desse poderes para dispensar a presença. Exatamente. Aqui, quando fala sobre a nomeação, ele mudou um pouquinho a redação, porque antes, vocês podem ver que o parágrafo único diz lá, do artigo 613 antigo, né, que constará da escritura, que eles têm prazo de 60 dias, sob remessa do tabelião ao não sei o que e tal. Então, aqui a primeira redação dizia que tinha que comunicar depois de 60 dias. Depois, sob pena, não precisava mais. Mas agora se acabou com isso aí. O inventariante nomeado na forma do caput desse artigo poderá representar o espólio para dar cumprimento às obrigações assumidas e quitadas em vida pelos recursos. Em especial, assinar a escritura pública de efetivação de promessa de compra e venda. Extremamente importante isso. Ou seja, resolveu aquela discussão que se vinha há muito tempo, né? Posso fazer uma escritura em que há uma promessa de compra e venda? Sim, em alguns lugares podia, outros lugares teve até processo de dúvida em Porto Alegre e foi julgado no sentido contrário, que criou problema. Então, hoje, Porto Alegre, todo mundo vai lavrar também. Então, se tem autorização na nomeação de inventariante, pode fazer escritura pública Sim, Spig, acho que pode. Tenho para mim que sim, Spig. Espera aí, deixa eu voltar lá no chat. Espera aí, vamos ver. Desculpa aí, que eu estou respondendo porque eu vi aqui. Cobra-se emolumentos pelo ato de renúncia ou cessão e também pode assinar quitação de cláusula resolutiva? São as perguntas do Spig. Tá, imagino que a pergunta seja se pode cobrar os emolumentos de cessão e renúncia se ela for feita dentro do inventário. Sim, se ela for separada, normal. Se ela for dentro do inventário, cobra-se normalmente, porque lá nas observações da tabela de emolumentos, é muito claro que as escrituras são cobradas por convenção. Então, tem um inventário, vai ter um inventário, e aí tem uma cessão, tem uma renúncia, etc. A procuração, que se nomeia lá dentro, muitas vezes se nomeia o próprio inventariante como procurador, pode cobrar.
cobrar, que é um ato, tudo são atos separados que podem sim ser cobrados. Onde é que nós estamos, Karen? Calma, já estou voltando. Estava tirando uma foto da telinha bastante, com né? todo Agora mundo. não sei se... Calma. Estão lá pelo 900, eu acho. Fiquei impressionado com essa consolidação, tem uns 1000 e tanto artigos. Aí. Então é isso, gente. Então não tem mais aquela comunicação, faz a nomeação de inventariante e pronto, não tem mais. Aqui no 905 foi inserida a questão relativa ao IPTU, né? Uma coisa que sempre defendi, que a certidão do IPTU e condomínio relativa aos bens do esporte poderão ser dispensados na forma do parágrafo do artigo 1º, parágrafo 2º do decreto 93/240, devendo constar que os herdeiros ou o herdeiro que adjudicar o bem assume a responsabilidade pelo pagamento. Ou seja, aqui pode ser dispensada a negativa municipal no inventário? Pode, porque a escritura se rege pela lei 7433. Esse é o decreto que a regulamenta. E lá autoriza a dispensar nas escrituras, obviamente, então, poderia no inventário também estar resolvida essa questão. E até pela natureza da dívida, que é próprio ter-rei, né? Ah, mas exatamente, ela segue. Quem receber vai receber com a dívida. Perfeito. Não faz diferença. Aqui tem uma mudança interessante, né, gente? 906. Incumbe ao tabelião. Dizia o inciso E, aliás, a letra E do artigo 615 anterior. Declaração de inexistência de testamento ou certidão do arquivo central de testamentos. Agora, declaração de inexistência de testamento instruída com a certidão nacional de testamento expedida pela SENSEC. É só essa, certo, pessoal? O artigo 915 fala sobre o menor regime de capaz, mudou um pouquinho, né, com relação à doação. Poderá aceitar doações sem encargo, independente de assistência de seus representantes legais. Ou seja, o menor com 16 a 17 anos poderá aceitar a doação sozinho. O incapaz também, que está lá no artigo 543 do Código Civil, ele só não foi repetido, porque está no Código Civil, não precisava estar aqui. Acho que tem, a gente chegou a colocar o reconhecimento de firma, né, que também pode abrir ficha para abrir cadastro para maiores de 16, né? Ela não chegou no reconhecimento também, né? Tem. Essa aqui é sob protesto. Eu não gostei dessa. O artigo 916 copiaram o 384 do Código do Processo Civil. Assim como a Karen defende isso, o conceito do artigo 628 da Constituição anterior, para mim, é melhor do que esse. Era bem melhor. Te acabaram com o artigo da ata. A gente conseguia explicar a ata notarial para todo mundo com 628. Narração objetiva de uma ocorrência, o fato presenciado. Agora ficou essa coisa. A mesma coisa está escrito no CPC. Mas o artigo 917 tem uma mudança bem interessante, que resolveu um problema que não tinha cabimento, que o 629 do anterior dizia local, data de sua lavratura e hora. E aí o pessoal vai, hora do que? A hora da lavratura? Se fosse pegar o pé da letra, seria, não tem lavratura, a hora da lavratura. Então, isso se corrigiu agora, está local e data de sua lavratura, no inciso 1. Lá no terceiro, narração circunstanciada dos fatos com data e hora de sua constatação. Perfeito. Resolveu o problema, que a hora é do fato e não da lavratura do ato. Eu não sei por que tiraram ali o 634 por decalque em carbono. Não sei por que isso, mas tudo bem. Uma coisa super moderna, né? Na verdade, isso aí foi alteração, foi isso aí, né? Mas o parágrafo 2º, que é interessante aqui, gente, para ressaltar, isso que é uma discussão que muitos têm, continua, quando extraído por meio reprográfico, reproduzirá inclusive as assinaturas, ou seja, se for tirar uma certidão por cópia, reprográfica, direto do livro, tira uma fotocópia do livro e autentica como certidão. Sai com as assinaturas. Quando por meio eletrônico, poderá ser expedido com a certificação da existência das assinaturas com selo notarial. Ou seja, no traslado não precisa assinatura. Tá? Porque pode, mas não precisa.
Poderão ser expedidas certidões de documentos arquivados. Peraí, Luiz Carlos, peraí, que eu acho que tem chat de novo. Fazer constar apenas a certidão de testamento da SENSEC? Naquela lá de cima, a Sandra pergunta. Somente da SENSEC agora, gente. Não precisa mais cobrar aquelas duas, né? Não precisa mais, só da SENSEC. Tá. Bora lá. Vamos voltar. Vamos lá. O artigo 926 é extremamente importante e resolve um problema que todo notário tem. Poderão ser expedidas certidões de documentos arquivados do tabelionato. Ou seja, nós estamos falando de escrituras. Documentos. Exceto documentos de identificação das partes e cartões de autógrafos. Que é comum, pessoal. Pô, chegou fulano aqui, pediu uma cópia do cartão de assinatura de fulano. Não se expede. Isso é documento interno. Não vai se expedir nada. Resolve o problema, agora o notário tem onde se espelhar para negar o fornecimento. Como é frequente isso, né, Luiz Carlos? É muito frequente. Aparece muita pergunta para nós, assim, né? Querendo fundamento para não fornecer. Agora está aí o fundamento para vocês não fornecerem. Antes tinha que fazer uma construção do que era e o que não era. Agora está expresso, resolveu. Quase finalizando, quase na hora do espumante. Já. Segue. Alguém perguntou aí. Vamos ali, peraí. Sobre a certidão. Tá mudo. Mas há uma orientação da Corregedoria que se peça a certidão da central do Colégio Notarial devido à SENSEC abranger apenas o ano 2000 em diante, no caso só do Rio Grande do Sul. Na realidade, eu não vi quem é que fez a pergunta, na realidade, essa era uma razão. Mas o colégio já enviou há um bom tempo para a SENSEC todo o seu acervo eletrônico para resolver esse problema. E aqui agora está constando, quer dizer, a SENSEC que tem que se atualizar. Mas hoje a própria Corregedoria não vai poder exigir, uma vez que a própria consolidação editada por ela própria, dizendo que é só da SENSEC, então não tem mais razão de ser. E a outra, voltando sobre a cessão. Se for feita a cessão de um bem específico e sendo este o único bem do falecido, deveria constar na cessão que não existem outros bens a partilhar, para não deixar dúvida quando o cessionário receber por adjudicação, ou seria irrelevante fazer constar essa informação? Olha, eu particularmente penso que seja relevante, né? Pode até ser interessante para evitar que alguém vá lá, faça um inventário, o próprio cessionário faça um inventário e possa ter outros bens, né? Nesse ponto concordo, seria salutar, mas não vejo assim uma obrigatoriedade. Pode ser interessante, mas não como uma ordem fechada. Não usaremos mais a certidão do colégio notarial, então. É isso aí. Voltando. Foi. Aqui, pessoal, no artigo 938, parágrafo 4º, finalmente conseguimos convencer a Corregedoria a alterar a questão relativa à limitação... Valor apreciável. Exatamente. Tal do valor apreciável não teve jeito. Em 2006 se fez muito tentando alterar. Inclusive, a sugestão era esses 30 salários, não foi admitido e finalmente agora, então, tem um critério objetivo. Impõe-se o reconhecimento autêntico de firma nos contratos ou documentos de valor superior a 30 salários mínimos. E etc, etc, etc. Né? Que é ótimo, né? Então, hoje acabou, você não há... abaixo de 30 não precisa nem questionar. Mas continua a possibilidade de reconhecer firma em documentos com valor econômico acima de 30, desde que as partes não, justifiquem, etc. Está lá na consolidação, é o parágrafo seguinte, se não me engano, desse mesmo artigo. Seguindo. Documentos e contratos, né? A mesma coisa que antes era só para o... que era o valor apreciável, né? Exatamente. Esse aqui também é ótimo. Aqui Opa, é o parágrafo... desculpa.
Desculpa. Esse parágrafo primeiro também ajuda muito, porque havia uma discussão muito grande, né? Exatamente, foi muito interessante, gente, porque dizia lá, os tabeliães poderão extrair as suas expensas, cópia reprovada do documento de identidade, etc. e tal. E aí o pessoal estava digitalizando e a gente sabe que muitos aí estavam tentando cobrar e havia uma discussão Tem uma pergunta, depois a gente responde. Só termina aí que daí a gente volta. E a corregedoria dizia, não, digitalizar não podia cobrar. Não tinha lógica, né, gente? Se podia ter cópia repográfica e tem previsão para digitalização de documentos para arquivo, é óbvio que seria extensivo ao documento. Então, o parágrafo primeiro resolver os problemas. Os tabeliões poderão, as expensas dos interessados, digitalizar, e aí dá lá o item da lei, ou extrair cópia reprográfica. Ou seja, então, pode ser por cópia ou digitalize e arquiva. Se digitalizar, vai cobrar. Como a cópia também pode ser cobrada. Perfeito. A pergunta, acho que era sobre livro de assinatura, se não me engano. Ainda se usa o livro de coleta de assinaturas para reconhecimento de firma ou autenticidade ou há outras alternativas? Eu não sei quem é que fez a pergunta, mas assim, esse livro nunca constou da consolidação normativa do Rio Grande do Sul. Nunca houve essa exigência no Rio Grande do Sul. Este livro é uma prerrogativa ou o tabelião é que decide se quer ou não. Muitos usam por uma maior segurança. E cada um tem a sua forma de proceder com relação a esse livro. Não há obrigação. Nunca houve no Rio Grande do Sul, na realidade. Exato. Acho que alguém pode até escrever aí, se quiser, mas eu tenho a impressão que em alguns tabelionatos fica até no próprio sistema, como tem a identificação biométrica, né? Quando a gente faz lá a identificação biométrica, já fica lá a informação de qual foi o ato que a pessoa foi lá reconhecer firma, né? Em qual documento, eu acho que fica essa vinculação, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. Perfeito. Inclusive, como a identificação, muito bem lembrado pela Karen, porque quando vier a identificação biométrica e ela em breve será obrigatória para todos, aí não tem nem sentido mais esse livro. Ele praticamente. E quem já utiliza a identificação biométrica, não vejo necessidade nenhuma de ter esse livro. Porque é para ter o registro que a pessoa esteve lá, né? Exatamente. Vamos voltar para a tela. Na verdade, é para reforçar a fé pública do notário. Bastava ele dizer que ele esteve lá e a prova tinha que ser o contrário. Mas eu usava o livro para reforçar esta. Muito bem. E aqui peraí, tinha uma pergunta da Michele, Luiz Carlos. Ela pergunta ali, mas continua a obrigação de enviar mapa de testamentos para o Colégio do Rio Grande do Sul? Sim. Isso sim, gente, pelo seguinte, Michele, por que isso? Na realidade, o que acontece é o seguinte, a central ainda permanece porque ela decorre de uma lei e vocês vão ver que há remuneração por isso. Sempre que vocês fazem um testamento, além do testamento, cobram a central de testamento e a central, porque essa central, inclusive, ela vai servir na central, dentro da central do Rio Grande do Sul, agora que está sendo implantado pelo provimento 10, né? Ele será paralelo. Então, como há essa determinação legal ainda e ainda existe na lei, e há a possibilidade de cobrança pelo envio, né? Tanto é que os emolumentos são acrescidos desses valores e parte é do notário e parte do colégio notarial. Então, se mantém porque isso ainda continua sendo um rendimento para o próprio notário. O parágrafo 2º e o parágrafo 3º, eles são novidades. Dá subir um pouquinho, cara, hein? Sobe o parágrafo 2º diz: é obrigatória a apresentação do original de documento de identificação para abertura da ficha padrão. Óbvio, isso é uma obviedade, né, gente? Mas é tanto questionamento das partes, muitas vezes, que chega com cópia autenticada da identidade. Aí o pessoal copia hoje ela autenticada, cópia. Isso é um cuidado hoje que tem que ter, né? Que hoje digitaliza um documento daqueles, imprime, ele fica perfeito. Então, muito cuidado com isso. E isso aí foi mais
foi colocada essa obviedade para ter fundamento para se negar a receber. E aqui no parágrafo 3º, para mim, tem um probleminha já nasceu com um problema. Para efeitos do parágrafo anterior, poderão ser aceitos, né, gente? Porque o documento de identidade, a forma de identificação, é uma prerrogativa do notário. O notário é que se estabelece como ele quer cobrar, como ele quer identificar a parte. Então, isso aqui é uma sugestão. Poderão ser aceitos, não é deverão, os seguintes documentos. A carteira de identidade, o CNH, modelo físico ou eletrônico, a carteira de exercício profissional, dos advogados, etc, etc, né, gente? Passaporte, e aí eu já não concordo com isso, mas provavelmente eu devo ter sido voto vencido, que na hipótese estrangeiro não poderá estar com prazo de visto expirado. Não consigo entender, isso para mim é uma grande bobagem, porque não vai mudar a pessoa, porque o visto está expirado. Ah, mas ele está ilegal no Brasil. Não sei, mas isso não é problema do notário. O notário está se... Aí, ele está ilegal no Brasil, não pode fazer uma procuração? Aliás, ele pode estar querendo fazer a procuração para resolver o problema dele no Brasil. Quer dizer, é ridículo isso. Eu não consigo entender. Até eu vou sugerir ao presidente, cara, para já alterar isso aí, tirar esse troço fora. E é o outro problema... A gente tinha aquela situação da carteira de habilitação, né, Luiz Carlos? Que o próprio Denatran expediu um ofício dizendo que... O CNJ teve que pedir um negócio para dizer que não pode receber carteira nacional de habitação vencida. Porque a pessoa não pode mais dirigir, mas continua sendo ela. E aqui tem outra, a carteira de trabalho e previdência social. Modelo atual informatizado. Eu não entendi isso aqui, porque é justamente essa aí que foi retirado do documento de identificação criminal por uma medida provisória do governo federal. Essa aqui eu não vejo como você utilizar, gente. É sugestão minha. Essa é uma carteira que a pessoa entra no site e faz. Não tem garantia nenhuma de que aquela pessoa é ela. Acho extremamente arriscado isso. Não sei como é que isso aí ficou aí dentro. Não entendi. Certamente não foi sugestão a gente, né, Karina? Não. Essa redação final aí não tem. A carteira funcional dos magistrados e os membros... esse é um interessante, gente. Também deve ter sido inserido na corredoria. Carteira de identificação funcional não é documento de identidade. O pessoal, carteira funcional da brigada, carteira funcional da empresa tal, carteira funcional... Nada disso é documento de identificação. Legal. Mas aqui entrou dos magistrados, Ministério Público e Defensoria, então, essas seriam admitidas. Eu vi ali que tem perguntas. Vamos só terminar, porque agora acho que falta bem pouquinho, né, Luiz Carlos? Aí a gente já... falta um parágrafo. Uhum. Aqui também, esse parágrafo 4º é interessante, né? Porque ele fala sobre... autoriza o tabelião a recusar os documentos de identificação, porque era sempre que não quero porque não aceito, porque onde é que está isso? Agora está escrito, gente. Não, se tiver documentos replastificados, documentos com foto muito antiga, sim, o pessoal às vezes está com 70 anos, aparecia com uma foto de 20. Não é possível, né? Documentos abertos que originalmente foram confeccionados plastificados, documentos rasgados e com partes faltantes, quer dizer, ele ficou bem explicativo, né? Gente, pode se negar, e aqui está o embasamento. E o parágrafo 5º, muito interessante, resolve uma discussão antiga que o pessoal sempre tem. Os maiores de 16 anos poderão abrir ficha padrão, independentemente de assistência dos pais, devendo o tabelião consignar o sistema em capacidade relativa. Ou seja, chega alguém com 16 anos, quer abrir uma ficha de assinatura. Pode abrir, não precisa nem... Isso ele não precisa assistência para isso. É um cadastro e cadastrou. Mas vai poder utilizar para alguma coisa? Poderá. Agora, o documento que ele vier um dia assinar ou vier assinado para reconhecer por semelhança, o documento tem que estar com a assistência dos pais. É no documento e não aqui. Certo, pessoal? Deixa eu voltar lá para as perguntas, então. Pessoal, não sei se vocês estão acompanhando, acabou de sair o provimento 95 do Conselho Nacional de Justiça. Também tratando dos cartórios, da abertura dos cartórios. Agora o CNJ. Depois vocês podem olhar com calma, e senão nós vamos ficar aqui para sempre. Mas
Espero que ele não tenha desfeito tudo, né? Espero que não. Vamos ver aqui. Perdi a parte da cobrança pela digitalização. Que digitalização pode ser cobrada na forma do parágrafo 1º do artigo 942? A dos documentos para abertura do cadastro, né, Luiz Carlos? É isso, a carteira de identidade que ele apresentar. Que é isso que ele parágrafo falava. Se a pessoa chegar lá e o tabelião queria arquivar cópia da sua identidade, ele fazia por fotocópia e podia cobrar. E aí a digitalização, que era a discussão. A coisa muitas vezes nas inspeções dizia que não podia, e agora se inseriu aí, não. Quer digitalizar? Pode, digitaliza e cobra pela digitalização e o arquivo. E a Caroline e o Lucas estão falando, né, da medida provisória. A medida provisória é de 2019, né? Em tese, a consolidação é 2000. Sim, é anterior. Exato, então. É aquela lei de identificação. É a lei 12.000 e alguma coisa, né? Não me lembro agora de cabeça o número da lei, mas é aquela que fala dos documentos civis para fazer a identificação criminal, né? A identificação criminal. Isso, e a medida provisória, né? E civil, inclusive. E a medida provisória, ela é justamente aquela que cria a CTPS digital e retira ela lá da lei como documento de identificação. Então, ela altera essa lei da identificação, né? Exatamente. Acho que seria bom mexer com a corregedoria para alterar isso aí. Mas isso é coisa para depois. Agora a gente está todo mundo confinado aqui. E eu ainda não estou com minha taça de vinho. Vamos lá. Não, eu acho que é isso, né, gente? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais algum questionamento aí. Era o último, cara? Era o último, cara? Eu acho que era. Deixa eu voltar lá, mas eu acho que sim. Eu nem me lembro mais. Não era. Desculpa. Pois é, eu estava achando estranho. Ai, gente. É muito tempo confinado. O artigo 959, dos atos notariais do meio eletrônico, para não repetir todo o artigo 10, todo o provimento 10, só se referiu que o exercício e a prática de ações será na forma do artigo 10. Né? E aí tem lá no 960 a emissão de traslado, ou certidão digital, e a emissão pelo tamanho de nota do documento assinado digitalmente diferente ao ato que ele... Quer dizer, só explicou. Né? O restante não vai permanecer tudo praticamente igual. Acho que agora terminou, né? Acho que agora terminou. Agora sim, deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Terminou. Eu vou... Tem mais alguma pergunta? O maior de 16 anos e menor de 18 pode reconhecer a assinatura de documentos sem valor econômico sem assistência dos pais, como declaração de residência, declaração de dependência econômica e que não possui renda? Bom, agora é um debate um tanto quanto subjetivo. Vou dar a minha modestíssima opinião. Alguns documentos, tipo alguns que me falaste, atestado de residência. Bom, atestado desse menor, teoricamente, está lá no Código Civil, né? O domicílio do menor é o dos pais. Declara, e a residência pode não ser o domicílio, mas obviamente que se está falando em domicílio do menor, é na residência dos pais. Então, se ela corresponder à residência dos pais, eu não vejo, tipo neste caso específico, né, a necessidade da assistência. Alguns documentos, a gente esteve discutindo lá em Erechim, inclusive no final lá, uma procuração para alguém fazer a inscrição no vestibular. Não pode, tem que estar assistido e tal. Aí eu fico pensando, e se ele for sozinho lá, ele consegue se inscrever? Precisa assistência dos pais para se inscrever no vestibular? Não. Então, essas coisas tem que ter um pouco de bom senso, né? E acho que fosse feliz em citar esses documentos aí, que na realidade não são coisas assim que em nada altera. Eu não tenho renda. Tudo bem. Se ele tiver ou não tiver, também não vai fazer diferença. Né? Acho que aqui a questão são declarações de vontade que possam
constituir, modificar ou extinguir, exatamente, né? Situações jurídicas, criar obrigações. Aí não, né? Exato. Se declara sob as penas da lei, ele é inimputável? Não entendi a pergunta da Maria Clarice. Acho que não. A Clarice, eu acho que até se deve declarar que ele é inimputável. Acho que não precisa, porque, sei lá, isso decorre da própria lei, né? Eu acho. Não vejo assim como necessidade de constar de eventual documento. Vai ser uma opinião minha aqui. Isso aqui nós estamos numa discussão acadêmica. Mas agora, a imputabilidade é para o direito penal, né? Exato. E aí... tem mais isso, né? Na realidade é isso. Isso é se aquele documento fosse uma falsidade ideológica, talvez por isso. Talvez aí, né? Entendo que declaração sob as penas da lei o menor não poderia declarar. Em razão da inimputabilidade, é isso, entendi o que ela quis dizer. Mas essa declaração declara que reside no endereço tal, declara que depende economicamente, declara que não tem declaração para eventual pedido de assistência judiciária, né? A gente junta no processo sempre assina sozinho. Não. Realmente é. Mas como disse, Clarice, realmente, na realidade, a gente teria que sempre o notário analisar e verificar qual a implicação, quer dizer, um pouco de bom senso. Né? Sempre bom senso, né? Gente, mais alguma dúvida? Pode abrir Pode abrir os microfones, microfones aí, que estão todos fechados. Eu até ia fazer uma sugestão, acho que funcionou tão bem isso, né, Luiz Carlos, que se a gente continuar nesse ritmo aí, presos, o próximo que a gente poderia fazer, o próximo grupo, a gente poderia trabalhar com as perguntas e respostas do provimento 88 que vocês mandaram, né? Vocês já tiveram acesso a esse material, ficou bem bacana, ficou bem legal. E acho que a gente poderia fazer uma leitura e conversando ali, acho que daria um bom grupo. Nós fizemos um grupo ano passado sobre o provimento 88, mas era aquela coisa bem didática, no sentido de pegar o provimento e ver o que dizia. Mas agora a gente tem as perguntas e respostas que foram feitas para os associados, né? É para vocês mesmo. Então, se a gente seguir nessa ideia aí, vamos deixar passar umas 3 semanas e ver o que acontece. Se vai ser lá em Porto Alegre ou se vai ser aqui no nosso computadorzinho mesmo. O tabelionato de Lópolis achou ótimo. Que bom. Show. Se vocês quiserem ligar aí as câmeras para eu tirar uma foto de vocês também, para a gente ter uma... Eu vou parar de gravar, né? Porque isso não precisa gravar, deixa eu...